Vamos lá, vamos começar a nossa aula 7 do curso de Formação em Constelação Familiar Original. Eu postei um vídeo lá no grupo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse vídeo. Só um momento, tá? Com elas dentro de uma constelação. Quando é um problema familiar, Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. né, de antepassados, eu confio muito nos rituais shinto-budistas. Peraí. Então eu encaminho para um templo shintoísta aqui em São Paulo para eliminar. Peraí, só um minutinho, tá? Não tô conseguindo colocar do E se eu te dissesse que São do Paulo tem um início. restaurante temático inspirado no mundo da fantasia? Ele fica na Então, Vila aí, Mariana e é uma ótima opção para levar crianças, inclusive com a temática de Alice no... Peraí. Gente, hoje não tá fácil não, viu? Hoje tá só por Deus na minha vida. Espera só um pouquinho, tá? Uma constelação. Quando é um problema familiar, né, de antepassados, eu confio muito nos rituais shinto-budistas.
Então eu encaminho para um templo shintoísta aqui em São Paulo para eliminar a negatividade de um antepassado. Porque ele está lá emanando o que no Japão e no budismo é chamado de Reisho. Reisho é uma entidade espiritual extremamente negativa da família que fica dentro da própria família. E isso tem que ser eliminado. Constelação familiar atrai ele de volta para o meio dos vivos. Por isso, constelação familiar, eu não recomendo, não acredito e não conheço ninguém que realmente resolveu um problema com a constelação. 20 pessoas têm antepassado em sofrimento. A técnica é feita de uma tal maneira que vai 20 entidades espirituais negativas. Sai de lá, a entidade acompanha. Entendeu? E é uma técnica que está proibida em muitos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Agora, o cara vai lá, gasta, é caro, para pegar o que tem no cemitério e levar para dentro de casa. Por isso que eu não concordo e com uma época, inclusive, eu até parei de atender quem tinha constelado, viu? Porque vai trazer Tinha uma defunto. carga. Claro, a carga é violenta. As pessoas não imaginam o que sai com elas dentro de uma constelação. Quando é um problema familiar, né, de antepassados, eu confio muito nos rituais shinto-budistas. Deu para ouvir o áudio? Deu? Sim. Então, ele fala que ele não aconselha a constelação familiar, porque a pessoa sai da constelação com vários antepassados, com o espírito ali de vários antepassados, e isso acaba prejudicando, né, quem faz a sessão. Eu quero deixar com vocês alguns comentários aí. Quem pode Renata, me... e a minha Oi? mãe, inclusive, a minha mãe estava falando, né, sobre isso, porque as pessoas ficam vendo e aí ficam falando um monte de coisa com medo. Olha, para de fazer isso, porque tu adoeceste Ela falou até isso, que eu adoeci por causa da constelação e tudo. As pessoas ficam com medo, apavoradas por causa desse tipo de vídeo na internet. Profundo, né? E aí isso está sendo difundido em vários lugares, né? Pode falar, Maria. O que eu vejo da constelação é que realmente não vai mudar lá atrás, não vai no cemitério fazer nada com o antepassado, mas é a consciência que a gente toma. E às vezes não é na primeira sessão, não é ali no momento, é 30 dias, 60 dias, depois que você vai tomar essa consciência, e você tomando essa consciência, você vai mudar a partir da tua geração para frente. Por exemplo, até esses dias veio aqui no grupo do condomínio, que a mulher falou que nós que ia tocar o terror, que ia bater no menino dela, porque ele aprontou aqui no condomínio e tudo, né? E eu pensei comigo, quando eu apanhava da minha mãe, eu sentia muita raiva. E eu tava fazendo isso com meu filho. Aí eu pensei, e o que ele sente quando eu bato nele, né? Ele tinha 2 anos. Aí eu pensei, certamente ele sente raiva. Aí eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou abaixar, olhar nos olhos dele e falar para ele o que eu preciso educar, porque é o objetivo da mãe educar um filho. A partir do momento que eu fui fazendo isso, nossa, mudou meu filho e mudou muitas coisas ao meu redor. Então não é... Esse vídeo é meio polêmico mesmo. Acho que foi colocado para polêmica, mas não mexe com o passado, mexe com a tua consciência. Você vê o que você faz depois de ter tomado a consciência. Aí a responsabilidade é sua. Eu fiquei triste com esse vídeo, na verdade. Vocês percebem como as pessoas, elas falam daquilo que elas não conhecem?
Então, tem um aprendizado aqui para nós, que é você fala daquilo que você conhece, né? Você fala daquilo que você tem certeza que é. E aí tem muita gente que come o que dão para a pessoa comer, sabe? Não tem uma questão de, não, eu vou olhar o que é isso, né? Eu vou avaliar realmente o que é. Não, aí já cria um padrão, confunde a cabeça das pessoas, porque as pessoas ficam confusas e isso é inevitável, essa confusão ela é inevitável. Com o propósito, eu fico pensando do quê, né? De polemizar, né? E esse movimento todo que vai afastando as pessoas de um processo de cura, de um processo de olhar para elas. Então, muitas pessoas perdem a oportunidade, né, de se curar, porque acabam acreditando naquilo que elas veem, né? E a orientação sistêmica que nós temos é para não discutir em nenhuma hipótese. É para deixar as pessoas pensarem aquilo que elas quiserem pensar, né? O entendimento de que tudo que tem efeito sempre vai permanecer e que não tem muita essa questão de tentar provar para alguém o que deixa de ser. Então, nós saímos desse movimento. Por que eu quis trazer esse vídeo? Porque uma pessoa me perguntou, né? E eu falei, é um movimento que eu tenho que ter consciência, né? E cada um olha de um jeito, e o que me entristece muito, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla, por que as pessoas não se colocam para entender as coisas? Né? Por que eu não vou entender as coisas? Aí eu absorvo aquilo que me passam, da forma como eu acho que é, né? Então, vocês vão se deparar com essas questões. O movimento é não discutir, né? E continuar no conhecimento que vocês têm. É esse o movimento, tá? Pode falar, Cibele. Então, vou falar o meu interessante ponto de vista, né? Quem falou nesse vídeo foi o professor Gilberto Bacaro, e o que eu percebo individualmente no trabalho dele é que ele só respeita aquilo que ele faz. Parece meio uma reserva de mercado, adicionar alguma coisa que não seja do conhecimento dele. Assim como a gente vê várias pessoas fazendo. Eu acho que combater isso é uma bobagem, é uma bobagem. No fim, eu acho que acontece a mesma coisa que aconteceu com o Bert Hellinger, que através de toda celeuma que foi feita em cima do trabalho dele, o trabalho dele espalhou para o mundo. Então é isso, algumas coisas vão causar isso. Eu percebo até no meu canal, o pessoal acompanha, tem um canal no YouTube que fala de terapias complementares alternativas, e eu vejo o comentário das pessoas assim, nossa, vocês estão viajando, isso não existe. Então, isso tem mesmo, isso tem. As pessoas, tudo aquilo que não é do domínio delas, elas rechaçam. E terapia, seja ela a constelação familiar, psicoterapia, qualquer tipo de terapia, vai exigir que o cliente faça o serviço e veja as coisas. E não é isso que a maioria das pessoas querem. As pessoas querem ir num lugar e tomar um tipo de energia e que isso resolva a vida delas. E essa não é a proposta de, pelo menos, a grande maioria das terapias. A proposta é que o terapeuta te encaminhe para você avaliar o que está acontecendo com você e fazer mudanças na vida. E isso precisa de um trabalho interno, precisa de coragem e disposição. Então, às vezes, é mais fácil você matar uma terapia do que você se propor a fazer isso. É o meu interessante ponto de vista, não é a verdade, mas é assim que eu enxergo. Ok. Anderson, pode falar.
Oi, boa noite a todos na sala, Boa gratidão. noite. Renata, sobre esse vídeo, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, que eu queria saber quem é esse senhor. Agora a colega aí já falou quem ele é, e eu tenho a dizer que esse senhor precisa urgentemente fazer a constelação, para olhar para por que que ele tem tanta raiva da constelação desse jeito. Aonde que está emaranhado no sistema dele que ele se coloca tão assim, com a raiva, com essa raiva toda da constelação. Então ele precisava constelar urgentemente também, ele. E segundo, que ele não está errado no que ele diz, não. Realmente existem terapeutas aí de constelação que deixam muito a desejar mesmo, que em vez de ajudar o cliente, piora o cliente porque não sabe o que está fazendo, não se prepara, não estuda, acha que constelação é abrir uma sala ou conversar com o cliente e ganhar dinheiro. É uma responsabilidade muito grande porque mexe no inconsciente da pessoa. Então, assim, ele não está de tudo errado, não. Que tem muitas pessoas que estão fazendo a constelação apenas para ganhar dinheiro, não estão enxergando como uma responsabilidade tão grande que ela tem. E realmente acaba criando esse problema nas pessoas mesmo, que em vez de ajudar, piora mesmo. Isso daí é verdade. Mas ele também não está assim, ele está exagerando um pouco, ele precisava, como você falou, olhar para isso com outro olhar, não com essa raiva toda que ele colocou ali, né, aquele peso todo. E é isso. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, como você falou, deixar que ele faça uma constelação primeiro para ver, né? Se ele fizer e não gostar, ele pode falar com razão que ele não gostou. Mas eu acho que ele nem se propôs a fazer, né? Só pegou e foi lá falar mal. Gratidão. Gratidão. Aqui tinha marcado que o Paulo tinha levantado a mão. Paulo, você quer falar? Eu acho que eu até complemento com o que o Anderson disse. A minha visão é muito mais para nós consteladores do que para o público em geral, porque de fato os clientes eles realmente não têm esse entendimento, né? Eles não têm o estudo, então muitas vezes eles vão pegar cortes do que os outros falam. Mas eu acredito que a consciência desse vídeo é muito mais direcionada para a gente. Primeiro, ter autorresponsabilidade, né? Igual você tem falado com o que a gente diz. Segundo, entender que a gente de fato não vai salvar ninguém, né? Esse não é o nosso papel, pelo contrário, a gente está sendo um auxiliador do processo evolutivo daquele ser para que ele tenha consciência de situações que ele nunca nem imaginou. E terceiro, eu acho que até linka com aquilo que você falou sobre a questão de que nós somos um serviço multidisciplinar, então nós não estamos sozinhos nesse processo. Então, se a gente tiver a humildade de entender que, de fato, a gente não vai salvar ninguém e que, dentro desse processo, a gente consegue encaminhar para um psicólogo, para um terapeuta, para um até né, outro profissional, e eu acho que isso vai se tornar muito mais efetivo e muito mais bacana. Mas eu brinco que essa fala dele não é nem pesada, pelo contrário, é até um processo para a gente adquirir a autorresponsabilidade aí dentro disso que você tem pontuado muito no curso. Estuda mais, lê mais, entende mais, porque se em algum momento alguém vier questionar isso da gente, a gente vai ter a consciência de falar o que a gente pode, mas não entrar numa discussão. Exatamente. Esse é o ponto aqui, tá? O ponto não é quem tem razão ou quem deixa de ter razão. Aqui o movimento porque é muito fácil eu falar assim, quando começa a falar disso, eu não quero nem saber, eu nem me envolvo. Peraí. É a tua profissão, é o teu negócio, né? São as tuas coisas. Então, você precisa, sim, se interessar por isso. E, com certeza, vem alguns clientes com essas dúvidas. Eu não posso simplesmente falar assim, eu não quero entrar em confusão, eu não quero... Não é isso. O movimento eu olho para a situação que eu tenho que olhar, do meu lugar de terapeuta, e eu entendo que o processo que eu tenho dentro da constelação familiar é um processo de aprendizado contínuo. Não adianta. A gente começa a desmistificar, e tal constelador é top, o outro não é tão top, de top para cá e top para lá. Não tem nada a ver com isso, tá?
Tem a ver com o quanto eu procuro me aperfeiçoar naquilo que eu escolhi como profissão. E aí, dentro desse movimento, o que eu vou fazer? Eu vou entender, né? E eu tenho que ter um script para que eu, na verdade, a aula hoje é sobre vendas, tá? É como vender terapia. Por isso que eu coloquei esse vídeo. Porque eu preciso ter argumentos para falar da minha terapia. Sim ou não? Preciso, gente. Sim. Eu tenho que conhecer o trabalho que eu estou fazendo. E eu quero falar uma coisa para vocês, que isso tem que ficar no coração de vocês. Não tenham medo de recusar um cliente. Nunca entrem num movimento de você ter que atender a todo custo. Não entrem nisso, por favor. Porque se você entrar nesse jogo de que você tem que atender a todo custo, é a tua energia que está ali sendo prejudicada, é o teu estresse, é o teu posicionamento em relação às coisas que você acredita, e aí você fica totalmente emaranhado. Então, eu tenho que estudar constelação familiar e entender os movimentos. Mostrar para a pessoa que ela não tem que fazer constelação toda semana. E que depois de uma constelação tem que ter uma ação. Isso tem que ficar fixado na cabeça de vocês. Toda constelação ela vai te levar para uma ação. Pequena ou grande ou média é uma ação. E quando eu me coloco para agir, eu fico disponível para ter o resultado que eu espero. Renata, você é chata com esse assunto? Sou. Eu sou chata com esse assunto, porque esse é um tema que vai fazer toda a diferença no atendimento de vocês. Ah, eu não me meto em confusão. Não é mesmo para você se meter em confusão, mas você precisa entender até onde a constelação vai, como isso funciona. E aí, quem mistura a constelação com um monte de coisa, está vulnerável a esse movimento. O que é que eu tenho que tomar cuidado hoje? As pessoas, elas querem processar todo mundo. Aí você atende uma pessoa, mistura técnicas, a pessoa passa mal, e ela vai falar que foi culpa sua. Isso acontece, Renata, muito. Então, quanto mais equilibrado o meu atendimento for, quanto mais eu ficar no meu lugar, quanto mais eu entender esse movimento que eu tenho, né, de olhar para as coisas, mais resultado eu vou ter. Tá certo? Rosimeire, pode falar, por favor. Era mais ou menos complementando. Eu penso que o alicerce nosso tem que ser bom. Nós temos que ter convicção daquilo que a gente está oferecendo, porque o preconceito, né, que é a falta de conhecimento, está em todas as áreas. A gente sempre vai... É política, né? Vai ter sempre os a favor e os contra. Então, o importante é que a gente tenha o nosso alicerce bem fundamentado, né, no conhecimento que a gente está adquirindo, para que quando a gente seja confrontado, é lógico que a gente não vai entrar em discussões, mas a gente precisa realmente defender aquilo que a gente acredita. E, para isso, a gente precisa do nosso alicerce bem fundamentado. Isso mesmo. Viviane, pode falar. Oi, eu queria saber o que é esse senhor? Ele é professor do quê? Ele é conhecido? Ele é famoso? Cibele, assim, ô Viviane, a gente nem vai se apegar em quem ele é, tá? Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas que ouvem isso, elas não vão procurar saber quem ele é. Então, o que a gente está focando aqui?
é para que a gente consiga olhar para a nossa profissão e divulgar a nossa constelação de uma forma diferente. Né? E ter ali na nossa mente que a constelação é uma parte do processo só. Ela não é o processo completo. É uma parte da cura, não a cura. Essa consciência, entendeu? Que nós temos que ter. Porque assim como esse senhor tem como é que fala? Esse discurso, a internet está cheia desse discurso. Sim, inclusive tem uma psicóloga também. Eu ia ver qual é o Instagram dela. Ela tá detonando a constelação e tá detonando os amigos psicólogos dela que estão trabalhando com a constelação. Então, eu acho assim, a pessoa não conhece, não estudou a fundo e fala daquilo que não sabe. Então, é complicado isso. E hoje em dia não é só a constelação, não. Tem um monte de gente fazendo coisas aí, pegando cursinhos e que pegam um e-book aí, acha que tem que fazer qualquer coisa sem ter ido a fundo mesmo. Esses dias mesmo, um amigo meu veio me perguntar como que fazia o sagrado feminino para uma amiga dele realizar uma cerimônia. E aí eu falei, mas ela já fez um curso? Ela estudou? Ela se aprofundou? Como que ela já fez uma vaporização do útero? Ele falou, não, ela nunca fez. Eu falei, e como que ela vai fazer isso com outras mulheres? Sabia que tem ervas que são abortivas, que pode abortar se a pessoa estiver grávida? Então, hoje, eu acho que esse mundo da internet está todo mundo muito doido, apenas visando o dinheiro, não está visando o ser humano, o cuidado com o ser humano. É bem complicado isso. E no final, quem vai ficar na constelação? Quem realmente ter a consciência dessa questão da constelação ser algo complementar a uma terapia que te leva a uma consciência maior, que não precisa misturar um monte de coisa na constelação, que eu posso olhar para esse campo como um lugar sutil, de tranquilidade, de amor, e assim eu vou integrando isso em mim, procurando estudar, procurando ler, procurando me aperfeiçoar, e entendendo daquilo que eu estou falando, né? Mas também eu acho que é por causa dessas misturas, né? Que o pessoal está fazendo isso e está deixando sair os clientes pior do que entraram. Isso. É muita mistura. E a gente tem que cuidar disso, entendeu? É importante. Muito importante, tá? Michele, pode falar. Olá, boa noite a todos, né? Primeiro, eu queria saber quem que fez a contagem dos espíritos, né, que ficaram na sala ali. Mas isso não é importante. É assim, ó, observar que eu sou estudante de constelação sistêmica, né? E eu vou buscar em outras fontes seguras métodos que também foram aplicados, porque quando você vai ler a biografia do Bert Helling, ele falou, aos 50 anos ele não se sentia preparado. E eu acho que é isso que eu devo internalizar assim para mim. Quanto mais conhecimento, mais eu vou ter. Hoje de manhã eu estava numa aula onde a gente estava fazendo um estudo de Jung, e é constelação, com outra roupa, mas é constelação, aonde a gente vai no passado e começa a escrever. Olha, minha mãe me batia, e qual que era o sentimento? Daí você traz e revive esse sentimento, que não a violência que você sofreu, mas sim o sentimento que trouxe você. A constelação para mim é isso. Minha mãe era assim, meu pai era assado, mas eu trago o sentimento que me levou a ficar reverberando naquele assunto. Outra coisa, a física quântica também fala disso. Quem estuda Hélio Couto e já assistiu o Caminho das Palestras dele, em algum vídeo ali ele vai falar, respira, vai lá no passado, olha, observa o que te traumatizou, ressignifica, perdoa e volta. O Hélio Couto, ele fala, ele é bem claro, ele diz assim, em semanas, ou talvez em 1 ou 2 meses, tudo na tua vida vai mudar. É o que eu sigo, né? Então, dá para ver. Então, e o Bert Helling falou quantos cursos ele fez, quantas viagens, estudo,
seminários e tudo, e aos 50 anos ele não se sentia preparado para atender como constelação, e nem estava tão pronta a constelação ainda. Ele nem estava tão ciente do trabalho que ele estava fazendo, ele só estava ajuntando, na minha visão, né, ele estava ajuntando a bagagem dele para dar nesse resultado que para mim é excelente. Muito bom. Pode falar, Anderson. Então, Renata, até anotei que para não esquecer na hora que estava falando, com relação a recusar cliente, eu já recusei cliente, tá? Teve uma cliente que chegou para mim, indicada de outro constelador, que eu não vou citar o nome, e já chegou para mim assim, olha, fulano de tal não pôde fazer para mim e ela indicou você. E ela falou que você é muito bom, e eu quero fazer uma constelação assim, assim, assada, eu quero trazer isso, trazer aquilo, quero que você coloque tal pessoa, foi falando para mim, sabe? E eu fui lá prestando atenção, eu quero que você ponha isso, eu vou mandar o link para minhas amigas, que as minhas amigas, elas representam muito bem na constelação, quero que elas representem a minha constelação, e eu fiquei lá prestando atenção no que ela falou. Daí eu falei, tá bom, vou ver direitinho, tá bom, para fazer para você, e encerrei com ela a conversa. Depois eu entrei em contato com ela e falei, infelizmente não vou poder fazer essa constelação. Eu recusei, Renato, sabe por quê? Porque não é esse movimento que eu estou disposto a fazer. Eu não estou para servir ninguém do jeito que as pessoas querem. Eu quero fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Daí, quando a pessoa quer fazer do jeito dela, já começa o movimento errado. Então, eu já não aceitei, porque ela queria ver só o que ela queria ver. Então, assim, não é para isso que eu estou. Eu estou para mostrar o que precisa ser mostrado. Aí recusei, tá? E não fiquei com remorso disso, não. E outra coisa que aconteceu, eu fui fazer individual com uma pessoa, um senhor, e eu percebi que ele estava indo bem desde o início, no comecinho estava indo bem, mas a hora que eu fui colocar o pai dele, eu percebi que houve uma mudança muito grande nele de humor. Ele mudou completamente, sabe? E eu percebi que se eu seguisse com o pai dele, eu ia dar BO. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, hoje foi suficiente, porque ele não estava disponível para olhar para o pai de forma alguma. Eu percebi que se eu forçasse a barra, ele ia acabar surtando ali. Então, eu falei, não, vamos parar por aqui. A gente viu que era necessário ver hoje, e eu tive, graças a Deus, tive a prudência de parar, sabe? Então, é assim, você tem que saber também o momento de parar, até onde você pode ir, sabe? E outra coisa, já que eu estou com a voz, vou falar mais uma coisa que veio para mim aqui para encerrar, é que hoje em dia as pessoas estão banalizando a constelação como um show. Não é show, ninguém está ali para assistir um show de constelação, sabe? Aquelas coisas lindas, maravilhosas, com música, fogo de artifício, não é isso. Então, assim, na minha cidade, não vou citar o nome também, tem uma consteladora que faz presencial, que eu contei no Instagram dela, eu contei por cima, tinha mais ou menos umas 40 pessoas na constelação dela presencial. Ela faz com microfone, para você ter uma ideia, e caixa de som, porque é tanta gente para poder escutar o que ela fala, e ela cobra R$ 100 de cada pessoa. E a constelação dela é como se fosse um show mesmo, um teatro, um show, assim, que é uma coisa linda, que as pessoas saem maravilhadas. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão confundindo, porque a constelação realmente bem feita, ninguém sai dali maravilhado. Sai dali abalado, mexido, com o psicológico mesmo, sabe? Com sentimento de que mexeu lá no íntimo dela. Se ela sai batendo palma maravilhada, para mim não foi constelação, foi um show. Eu sinto muito falar isso, sinto muito ser julgamento da minha parte, mas é o que eu estou assistindo, estou vendo por aí. Então, assim, é isso. Espero ter contribuído com meu depoimento. Gratidão. Gratidão. Pode falar, Rose. Eu penso que, como eu falo, porque tenho outras formações, e até mesmo dentro da psicanálise, que é uma delas, o discernimento, ele tem que estar acima até do conhecimento da gente. Por quê? Nós temos que ter a humildade de, quando perceber que não é para a gente, ou que a gente não realmente não tem a terapia que vai ajudar aquela pessoa,
ou o que a gente não vai conseguir ajudar com o que a gente tem de conhecimento, a gente deve sim direcionar aquela pessoa para outro tipo de tratamento. Principalmente quando a gente atende uma pessoa como psicanalista, a gente precisa ter o discernimento se é um caso de psiquiatria também, e não ficar orgulhoso achando que não está dando conta, e se indicar é porque não foi bom, se indicar para o psiquiatra é porque não soube cuidar daquela pessoa, não soube tratar. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento e também saber que a gente vai entregar o que a gente está vendendo. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que está vendendo com as promessas, porque se a gente prometer algo, vai ser muito complicado, porque não depende da gente, a gente só está a serviço. Então, é ali, principalmente na constelação, é o campo que vai mostrar o que é para ser visto, não depende da gente. Então, o cuidado é na hora de vender, o cuidado é na hora das promessas que a gente vai fazer para as pessoas que a gente vai atender. Então, discernimento é muito bem-vindo para a gente que é terapeuta. Muito bom. Pode falar, Vivi. Oi, não, acho que eu apertei sem querer, ou ficou a mãozinha levantada, já falei. Eu quero que vocês montem para mim, Viviane, Oi. quer falar? Não, eu não sei o que está acontecendo. Eu quero que vocês montem para mim uma descrição do que é uma constelação familiar. Eu sou uma cliente e eu quero fazer uma sessão de constelação familiar. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês descrevam o que é a constelação familiar, tá certo? Eu preciso que todos façam isso, por favor. Ok? Pode falar, Anderson. Renata, por coincidência, eu já tenho isso aqui, então eu vou só esperar a hora de falar, já tenho esse texto já gravado. Tá certo. Falem o que é a constelação familiar, né? Como que é esse movimento? 2 minutinhos.
Quem for terminando, vai levantando a mão, por favor, se quiser falar, tá bom? Oi, eu também tenho já pronto no meu catálogo do WhatsApp, pode ser? Pode. Então, a Viviane já tem, o Anderson já tem, quem mais? A Cibele. Hudson, você já tem, Angelita, Rose, Marcela, Cris, Marlene, Jéssica, Nívia, Nicole, Paulo, Maria. Eu já fiz, Renata. Tá. Vamos começar, então, a falar para poder dar tempo de todo mundo falar, tá bom? Pode começar, Anderson, por favor. Tá bom, gratidão. Então, quando as pessoas entram em contato comigo e perguntam o que que é isso, eu já mando o texto que eu mesmo vou ler. Eu vou ler rapidinho para vocês. A constelação familiar é como uma sessão de terapia breve. É um movimento da alma que vai olhar para todo o seu sistema familiar, para os seus antepassados e para toda a sua família. Vai trazer à tona o que está te prendendo no movimento de repetição e lealdade ao seu sistema familiar. Vai olhar se existe algum movimento no seu sistema que te impede de ir para a vida de forma plena, para você atingir os seus objetivos e conquistas. Vai olhar se há algum movimento da sua família que está se repetindo em você e que você não consegue se libertar. É um movimento da alma, e quando a nossa alma tem dores, elas se refletem na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos e na nossa prosperidade. A constelação familiar é um movimento que vai te ajudar a identificar onde está esse bloqueio na sua vida e vai te ajudar a se libertar e se permitir olhar para isso de forma diferente. É assim que eu mando. As pessoas, quando você manda essa quantidade de informação, as pessoas entram em contato com você, Anderson? Depois que eu mando essa informação, começa assim, quanto que é o valor, é assim. Eu mando isso para a gente ver o como funciona, e depois elas querem fazer. Tá. Aqui depois é interessante você gravar um áudio resumido para você ter como material de vendas também. É importante, sabe? Olha, a constelação familiar é uma terapia breve, onde você vai conseguir olhar aquilo que está fora do lugar, aquilo que você precisa melhorar. No áudio você pode dar uma simplificada, entendeu? Sim, porque eu mando para a pessoa no WhatsApp para ela ler com calma, né? Para ela ler na casa dela, com calma. Uhum. Mas está excelente. Gratidão. Muito bom. Gratidão, excelente. Marlene? Marlene? Estou falando sem ligar o áudio, é nervoso. É uma filosofia de olhar a vida no nosso lugar, olhar o que pode estar fora do lugar e estudando sobre isso e participando de uma constelação, a gente pode fazer uma mudança.
Tá, aqui você pode incluir as áreas que a gente consegue trabalhar. Ah, entendi. Isso vai te trazer esse movimento, uma clareza, né, para cliente. Assim. Certo. O que nós podemos ver na constelação familiar? Os emaranhados, as confusões sistêmicas. Aí você consegue trazer para o cliente aquilo que está fora do lugar e aquilo que ele precisa alinhar, tá? Tá. Eu vejo que eu não consegui procurar, mas eu fiz um resuminho também. Mas agora aqui eu estou sem ele. Mas é mais ou menos isso. É importante que vocês tenham isso na hora da venda, para que seja ali um movimento assertivo, né? Para que a pessoa saiba aquilo que ela está comprando, tá bom? Gratidão. Gratidão, Cibele. Então, eu não pensei em termos de divulgação, eu pensei em termos de definição. Talvez eu tenha entendido errado a tarefa. Eu decodifiquei assim, que a constelação familiar é uma abordagem terapêutica onde, através do acesso do campo morfogenético, se verificam as desordens familiares sistêmicas que podem estar ocasionando os percalços na vida do cliente, e onde se promove, através de frases e movimentos sistêmicos, o retorno dos elementos aos seus devidos lugares, restabelecendo o fluxo energético mais saudável. Sim, essa descrição está excelente, mas para venda, né, para divulgação, ela está muito complexa, né? Ela está num movimento, numa linguagem mais para quem entende já o que é a constelação, o que é a terapia. Aqui, se o objetivo for trabalhar com a constelação, aí quanto mais objetivo e resumido for a divulgação, melhor. Tá certo? Mas ficou excelente para colocar no site, no Instagram, vai chamar a atenção. Mas para divulgação, para que você consiga vender a terapia, é importante uma linguagem mais simples, né? Para que a pessoa entenda, tá? Hudson. Oi. Olá. Não sei o que aconteceu, eu tô sem câmera hoje. Já tentei 1000 vezes, mas não vai. Não tem problema. Bom, quando alguém me pergunta o que é constelação, eu sempre digo que é uma prática terapêutica, né? Uma abordagem diferente de qualquer outra terapia. Ela tanto pode ser feita na água, com pessoas, bonecos, que visa trabalhar problemas da vida em geral, visando soluções através de frases, e nós vamos buscar as origens dos conflitos e problemas que a pessoa está enfrentando nas histórias dos nossos antepassados, né, da nossa família de origem e dos antepassados. Então, eu sempre explico que a constelação, ela é uma abordagem sistêmica, né, então, diferente um pouco da psicologia, que vai trabalhar a história da pessoa como a história pessoal. Na constelação, nós vamos trabalhar a história do clã, né, e aquilo que ela vem repetindo, ou não, dessa história, né, o que ela vem carregando ou não dessa história. Tá. É uma linguagem também que precisa dar uma simplificada, tá, Hudson? Para que as pessoas elas consigam entender melhor. Por quê? Quanto mais simples a minha divulgação for, mais pessoas eu vou alcançar. Beleza. Todos vocês têm o objetivo de atender como consteladores? Tem alguém na sala que não tem o objetivo de atender como constelador? A Jéssica não tem o objetivo, Jéssica, de atender como consteladora? Por hora, não, mas eu tenho interesse de conhecer. Entendi. Uhum. E aí, quando a gente vai para esse movimento, né, de divulgar a constelação familiar, é uma terapia, gente, como outra terapia, tá? Só que quando a constelação ela chega no Brasil, ela chega com um impacto muito grande.
ela chega num movimento de que seria ali a saída de todos os males. E isso parece que ficou no DNA da constelação familiar, de que resolveria e de que era algo, trazia para você alguns movimentos. E a constelação familiar, ela ficou mais conhecida do que o psicodrama. Então, o psicodrama, ele também traz essas dinâmicas, né? Onde você representa ali algumas situações que aconteceram. E aí, o que acontece? Não teve essa projeção toda da constelação familiar. A constelação, ela traz um encantamento, uma questão de, meu Deus, como é que consegue se projetar e ter essa conexão com os antepassados? Então, através do campo, né, que é um campo de consciência, nós temos essa questão de nos conectar com o campo do outro. Eu consigo estar ligado através de uma ressonância com você e sentir coisas que já aconteceram, porque a constelação, ela é atemporal. Presente, passado e futuro movimentam o mesmo, tem o mesmo movimento, é atemporal. Então, quando eu olho para a Jéssica, eu vou ter acesso ao presente e ao passado também. Nessa questão energética, do que está precisando acontecer no campo dela, para que algumas questões se resolvam. E aí, quando nós vamos para o entendimento de que cada um tem uma história, todo mundo tem algum emaranhado, gente. Todo mundo. Nós carregamos muitas coisas da nossa ancestralidade. Só que isso não precisa ser algo para me parar. Então, eu posso escolher ter força naquela dor. Ter força em entender que todo mundo que tem um destino especial é escolhido para um algo maior. Isso não é uma questão de a gente falar isso para se conformar. Não é isso. É que, de fato mesmo, as pessoas que têm uma infância mais difícil, elas ficam mais preparadas para algumas coisas. Elas são forjadas, né, para algumas coisas. Ah, mas então se eu não tive um destino difícil, eu não vou conquistar nada? Não tem nada a ver, você tem a força ali da tua ancestralidade para conquistar algumas coisas. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Pode falar, Viviane. Oi. Espera aí que eu vou pegar aqui. Eu coloquei no meu catálogo do WhatsApp, é bem curtinho, mas quando eu mando para as pessoas, quando me perguntam, eu mando um mais detalhado, mas eu vou falar aqui o que eu coloquei. A constelação familiar é uma terapia breve de uma sessão que permite olharmos para dificuldades, emoções, sensações, sentimentos, patologias que prejudicam nossas vidas, que podem estar ligadas a nossos ancestrais que tiveram destinos desafiadores. A constelação nos dá a oportunidade de entregar nossos pesos, olhar para o que foi excluído e fazer diferente dos antepassados e ter uma vida mais leve e fluida. Muito bom. As pessoas questionam muito quando você manda para elas essa informação. Como é que funciona isso? Olha, geralmente quem me procura já sabe um pouquinho de constelação. Nunca peguei ninguém que não tivesse, mas de qualquer forma eu mando um outro texto muito bem explicado, falando de todas as leis. Se quiser, eu posso ler. Não precisa, mas esse que você passou está bem resumido. Dá para entender. Porque está no catálogo do WhatsApp, então tem que ser uma coisa bem resumida. Então, quando as pessoas veem isso, elas não me questionam, não. Muito bom, ter o entendimento, né? Sim. Entendimento, muito bom.
Gratidão, Vivi. Michele, pode falar, meu amor. Então, você me pegou de surpresa, eu não tenho catálogo ainda, nada. Então, eu coloquei assim: constelação sistêmica é uma ferramenta de autoajuda, onde vai lhe proporcionar um olhar diferente sobre algumas questões da sua vida, ajudando a liberar crenças e superar traumas, e trazendo mais leveza trazendo mais leveza. Eu fiz uma coisa bem... Foi de improviso agora. Mas tá bom, você pode dar uma melhorada, né, na hora de fazer a divulgação, mas é o caminho aí, esse movimento, tá? Tá bom. Nicole, pode falar. Então, Renata, eu defini assim, até eu não atendo ainda, mas eu explico para algumas pessoas, eu sou terapeuta de casal, e algumas pessoas já entraram em contato comigo perguntando se eu faço, se eu recomendo, e aí eu digo que eu indico um profissional da minha confiança, mas que não é a mesma coisa, que a terapia a terapia convencional, terapia com psicólogo é uma coisa, a constelação é outra coisa completamente diferente, mas que as duas podem caminhar juntas, eu até indico isso. E aí eu explico a diferença entre uma e outra, mais ou menos assim. Eu falo que a constelação familiar é uma abordagem terapêutica que ajuda o indivíduo a identificar e resolver os conflitos emocionais que provavelmente ele carrega da família de origem dele e das gerações anteriores. Porque na maioria das vezes, sem ele saber, ele, né, o agente, vive repetindo padrões de comportamento e enfrentando dificuldades sem perceber que estão ligados à nossa história familiar. Então, a constelação ajuda a olhar para essas dinâmicas ocultas e trazer mais consciência e leveza para as nossas relações e para a nossa vida. Muito bom, muito bom. Perfeito. Muito boa explicação, tá didático e dá para entender o que é o processo. Muito bom. Muito bom. Isso a pessoa consegue entender o que é esse movimento, né? O que é esse processo. Muito bom. Paulo, pode falar. Eu fiquei meio em dúvida sobre exatamente o que era para fazer, então eu fiz algo baseado no meu entendimento. Então, para mim, constelação familiar é uma terapia complementar que ela tem uma abordagem terapêutica, onde o terapeuta faz um movimento que te auxilia a ter um olhar mais responsável sobre a vida, identificando qual a origem de alguns padrões e traumas ligados a teu sistema familiar, com o objetivo de trazer clareza através de movimentos que envolvem exercícios sistêmicos guiados pelo terapeuta, mas realizados pelo cliente, trazendo a consciência e a força para o processo do autoconhecimento se tornar mais leve e efetivo. Essa questão dos exercícios sistêmicos não é necessário você colocar, tá, Paulo? Tá bom. Porque senão a pessoa confunde o exercício com a constelação, tá? Gente, está perfeito esse movimento, é isso. A gente tem que ter esse acesso, né, ao nosso atendimento. Nós vamos, na aula que vem, eu preciso que vocês tenham alguém junto com vocês. Quem conseguir ter alguém junto, para a gente fazer alguns movimentos. Na aula 10, a gente vai ficar da aula 10 até a aula 20 só com conteúdo, tá? Da aula 10 à aula 20 vai ser só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Depois nós vamos ter 10 aulas só de prática. Ok? Então, hoje a aula 7, aí 8, 9. Eu vou continuar com esses acertos que nós vamos fazer. Aí, da aula 10 à aula 20, conteúdo. Da aula 20 à aula 30, prática. É isso, isso mesmo. Da aula 10 à aula 20, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E da aula 20 a 30, prática. Todo dia vai ter prática. Então, todo mundo vai ser constelado e todo mundo vai constelar no grupo, tá bom?
Então, todo mundo que estiver na aula vai constelar e vai ser constelado. E o que eu quero pedir para vocês? Eu preciso que vocês compareçam, pelo menos, em 5 constelações presenciais. Precisa ter esse movimento, ok? Agora, no final de maio, meio de maio, eu vou ter um encontro presencial aqui em São Paulo. Aí depois eu vou colocar o link, quem quiser participar, me avisa. Eu sei que fica fora de mão para muita gente, né? Renata, eu quero levar a constelação para minha cidade, vamos conversar, vamos fazer um grupo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque é importante essa prática em campo de vocês também. Tá certo? Continuem as leituras dos livros, é interessante você ler os livros de Bert Hellinger. Tem hora que você fala, meu Deus, é tanta repetição, mas é na repetição que a gente vai aprender. Ok? Pode falar, Paulo. Eu não queria falar não, só fiquei levantado, desculpa. Rosimeire, pode falar, meu amor. Eu queria saber se essa participação tem que ser específica, as que você frequenta ou faz, ou pode ser aqui onde eu moro, no caso, posso Não, pode ser de onde você outros mora. movimentos? Pode ser onde você mora. Tá. De tempo, não, já pensou quem mora longe? Eu falava, vou te matar, Renata. E aí vocês vão fazendo um resumo do que vocês viram na constelação, né? Isso é interessante. Tá certo? Tá. É isso. Então, quando eu vou fazer a divulgação, eu tenho que ter essa consciência daquilo que eu estou vendendo, né? Daquilo que eu estou passando para as pessoas. E aí nós vamos ter 10 aulas de conteúdo puro, vou falar muito de campo morfogenético, vou falar de boa e má consciência de novo, de relacionamento, de saúde, de sensações no corpo que nós temos em relação a quando nós estamos fazendo um movimento. Então vai ser interessante porque vocês vão ter a prática, né? E o conteúdo e a prática, acho que é importante isso. Pode falar, Maria. Renata, quando alguém te procura e não sabe absolutamente nada sobre a constelação, como você a descreve? Então, quando uma pessoa me procura e fala assim, me indicaram, mas eu não conheço a constelação familiar. Aí eu pergunto para a pessoa por que ela quer fazer uma constelação. Né? Então, ela não, eu não sei, a pessoa me indicou, e aí, porque ela me indicou, eu vou fazer. Mas por que você quer fazer uma constelação? Você tem que ter um motivo. Gente, não atendam uma pessoa que não tem um motivo para trabalhar, tá bom? Tem gente que vem fazer a constelação. Uma vez eu atendi uma pessoa que não tinha um motivo para trabalhar. Foi muito pesada a constelação dela, porque a gente começou a descobrir um monte de motivo na hora da constelação. E aí foi um bololô. E o povo passou mal, porque você fica sem saber o que está acontecendo, e essa mulher chorando, eu falei, e agora? Então, o movimento é uma perturbação mesmo. O movimento é, o que é que você quer trabalhar? Por que você se interessou? Renata, eu não sei. Aí eu pergunto assim, o que está fora do lugar na sua vida que você gostaria de consertar? Ela fala, a minha relação. Aí eu falo para ela, olha, a constelação familiar, ela é uma terapia breve, e na constelação familiar nós vamos ver o que está por trás dessa dificuldade. Por quê? Você veio de uma família, o seu marido veio de uma família, cada família é de um jeito, e o seu avô, bisavô, tataravô, a sua mãe, seu pai, influenciam naquilo que você vive hoje. Aí a pessoa começa a entender. A minha linguagem, gente, ela é muito básica. Porque eu acredito que quando eu vou explicar algo para alguém, eu imagino uma criança na minha frente. E aí eu explico da forma mais fácil possível. E aí a pessoa decide. Porque tem gente que vem e fala assim, ó, Renata,
eu estou precisando saber se meu marido está me traindo. Aí eu falo, você desconfia que ele está te traindo? Eu desconfio. Por que você desconfia? Ah, porque ele não me procura, por isso, isso e isso. Falei, então, a constelação, ela não vai trazer se seu marido, ele está te traindo ou não. A constelação, ela vai te proporcionar um movimento de você olhar para você. E por que você está insegura? Porque tudo está em nós, né? E aí sim você vai entender esse movimento. Aí a pessoa faz olhando para quê? Para esse sentimento, entendeu? Maria? Sim. Você, como constelador, como consteladora, tem um movimento de furar o balão da pessoa. Então, a pessoa está muito no love you, não sei disso, não sei daquilo, você tem um movimento ali de falar para ela, vem cá. Vamos ver o que a gente tem que resolver aqui. E trazer essa consciência para a pessoa, né? Daquilo que ela tem que resolver, daquilo que ela tem que olhar. Na minha opinião, a constelação, ela te joga na parede, aí você volta, ela te joga na parede de novo, você volta. Ela vai te jogando de novo, mas cada vez que você bate na parede, parece que você vai criando mais resistência e vai entendendo que a vida é muito breve, né? A vida é muito breve, a gente se esquece disso. E às vezes a gente está carregando um peso enorme de coisas que aconteceram que não tem que carregar. Então, a constelação é olhar para a vida, né? Para a vida que está dentro de nós, que pulsa em nós, sem ter que ficar encontrando culpados para nada. Então, nós olhamos para a solução, né? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Próxima aula, tragam alguém, por favor, para participar. Vocês podem, no grupo, agendar um horário entre vocês. Podem trocar isso, tá? Ah, a Viviane faz constelação no espaço dela. Aí tem o pessoal de São Paulo. Vai lá conhecer. Ah, eu quero viajar. Nicole, de onde você é, Nicole? Eu sou do interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste. Ah, tem alguém lá do Paraná que quer tomar um café lá com a Nicole, falar de constelação. Vai lá. Hudson, você é de onde? Umuarama, Paraná. Então, vamos lá, vamos se reunir, vamos falar de constelação, vamos trocar ideia. É interessante esse movimento de trocar informação, de trazer dúvidas. Que, inclusive, aqui, vez ou outra, eu vou tem uma consteladora que faz presencial, vez ou outra eu vou lá participar do grupo. É muito bom, é muito bom. Bem bom. É vintão, ela cobra. E olha aí. Tá bom. É uma prática, assim. É uma prática, porque você sente o campo. Quando eu participava como representante da constelação familiar, porque foi difícil eu aceitar a constelação, porque eu falava, isso aqui é muito esquisito. E o meu medo era que a pessoa incorporasse. E eu falava, como é que eu vou fazer que eu não sei mexer nisso? Ou que a pessoa desmaiar, a pessoa desmaiou e não volta nunca mais. A pessoa entrou em um transe. E vocês sabem que eu tive um atendimento online que quase eu desisti de ser consteladora. Na verdade, foram 2 atendimentos. Um atendimento, o rapaz ele começou a virar o olho e ele se emocionou demais com o processo, ele não voltava. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer nessa hora? A outra pessoa dormiu na constelação e eu ficava, pessoa, e a pessoa não me respondia. Eu falava, gente, ela morreu. O que eu vou fazer? Gente, e aí eu descobri que, assim, toda vez que você entra nesse movimento, uma palavra que traz a pessoa para a realidade é só o suficiente. Aqui é só o suficiente. Respira profundamente, porque aqui é só o suficiente. E é uma palavra mágica, a pessoa ela volta. Então, nós temos que mostrar para a pessoa
que esse movimento não é para matar ninguém, ou não, gente, não precisa ser tão profundo. E tem gente que vai para uma profundidade nas constelações que não tem necessidade. O do rapaz, eu falei, eu não vou atender mais online, faz bastante tempo. Eu não vou, porque eu fiquei, acho que uns 40 minutos, uma hora, fulano, chamava. Aí eu, meu Deus, ele mora longe, que se não morasse longe, ia pegar o Uber e ia lá, e eu fiquei doida. Chamei meu irmão, ele começou a dar risada, eu falei, é sério? Aí ele, mas você fez o que com esse menino, Renata? Eu falei, eu não fiz nada, é o processo. E aí eu me desesperei. Eu dou risada agora, mas na hora foi terrível. Eu falei, não vou fazer mais isso. Vai que a pessoa morre. Aí, então, são situações que eu consigo controlar e trazer a pessoa para a realidade. A nossa mente, gente, ela é muito poderosa. A nossa mente, ela vai para lugares que, se a gente deixar... Então, você tem que trazer a pessoa para a realidade, porque ninguém foge da realidade numa constelação. Não é um movimento de hipnose, você está ali presente, você tem que estar presente para que a cura aconteça, né? Então, eu passei por algumas situações, assim. Quando eu atendia presencial, eu atendi muito tempo na Vila Mariana, antes de ter a minha sala, e uma vez o rapaz queria me bater na constelação. E aí foi bem pesado. Então, eu tenho algumas experiências que foram profundas, porque eu não sabia controlar, né? Eu não controlava. Então, tem que ter esse controle. Olha, aqui é o suficiente, nós vamos trabalhar aquilo que puder ser trabalhado, né? No seu limite, no limite que o campo apresenta, aí tá tudo certo, tá tudo bem. Não precisa ser tão profundo, não. Não precisa, vai vir. Não, calma. É uma coisa de cada vez. Respirar profundamente, né? Vamos voltando para esse movimento. Eu gosto no presencial quando tem pets, porque parece que o pet ele dá uma equilibrada quando tem cachorro, quando tem passarinho, quando tem papagaio, quando tem gato, parece que dá uma leveza assim no ambiente. Eu acho interessante isso. Algumas constelações que eu vou tem lá os pets assim, e parece que isso dá uma aliviada, né? Mas a gente precisa estar bem consciente de para que caminho que eu estou levando o meu cliente. E tem cliente que ele quer fazer a constelação para tirar uma dúvida, e não é o campo de tirar dúvida a constelação. Não é o Unidunité. Pode falar, Rose. Eu acho importante a gente perguntar também se a pessoa gostaria realmente de ver, né, de ver sobre o que está ali por trás do padrão repetitivo dela. Então, tem que trazer ela para essa consciência de que ela vai ver coisas que ela gosta e que ela não gosta. E eu atendia na época logo que a gente estava saindo da pandemia, eu atendi a domicílio 2 crianças. E ela tinha uma avó, essas crianças tinham uma avó de um temperamento muito forte, ela foi fazer uma constelação. E ela não gostou do que ela viu, e ela veio de lá, ela realmente quis bater na consteladora, isso ela falou para mim. Ela falou: "Rose, eu quis bater na mulher". Mas daí eu falei, eu não sabia nada, assim, de constelação, nem estudava na época. Mas eu falei para ela: "Mas nesses movimentos aí de constelação, a gente tem que estar preparado, porque realmente a gente pode ver coisa que a gente não vai gostar". Ela não aceitava o que foi mostrado para ela na constelação, sobre os familiares dela. Não aceitava. Aham. E quase bateu na mulher e queria o dinheiro de volta, e foi um horror. E o meu problema, sabe qual é? O maior problema que eu tenho é que se você me apertar, eu ficar nervosa, eu começo a dar risada. E é uma crise de riso que eu não consigo parar de rir. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. Mas é algo da minha ancestralidade, assim, sabe? De ficar num momento de tensão e começar a dar risada. De nervoso, e eu chego a chorar de dar risada. Então, são coisas que a gente vai adaptando, que a gente vai equilibrando, né, para a nossa profissão. Porque o nosso clã também aparece na nossa profissão, né? As manias, os defeitos, as qualidades, tudo tá ali no nosso clã. Tá certo, gente?
Tranquilo? Viviane, quer falar alguma coisa? Que está com a mãozinha levantada? Quero sim. Aproveitar que se tiver alguém aqui de São Paulo e quiser treinar e fazer a constelação aqui no meu espaço, está aberto. Muito bom, muito bom. Então, fiquem aí nesse movimento. A Cibele tem um canal no YouTube. Gente, é muito legal. Tem várias informações bacanas lá no canal. Cibele, o nome é E Tá Tudo Certo, é isso? Isso, E Tá Tudo Certo no YouTube. Aí tem gente de constelação, tem alguns que já foram entrevistados, tem gente das áreas que a gente estuda e a gente gosta. É bem legal essa troca. Marcela, depois eu vou falar com a Cibele para ver se ela vai no dia da constelação com cavalos, no dia 4 de... É dia 4, Marcela? Cadê a Marcela? Tá paralisada a imagem dela. É agora em abril. Vai ser em São Vicente. Depois eu vou falar com as meninas que são de São Paulo. Quem quiser ir, é uma experiência muito legal, tá, gente? A constelação familiar com cavalos. Aí depois, Viviane, Marlene, quem mais aqui tá em São Paulo? A Cibele. Michele, você é de São Paulo? Não, Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. Se tiver E aí alguém depois eu vou colocar no grupo, porque vai ser um domingo em São Vicente, no litoral paulista, né? E aí é um dia onde a pessoa faz uma constelação com cavalos, e é bem interessante esse movimento. Se tiver na região de vocês, participem, porque é uma experiência muito rica. Como tudo se manifesta e como tudo está interligado. É muito lindo o movimento. Muito lindo. Pode falar, Michele. Michele não, Nicole. Renata, é sobre a gente trazer uma pessoa para constelar. Eu me perdi um pouco. É na próxima aula, na próxima segunda, que vai acontecer isso? Na verdade, não é constelar. Essa pessoa tem que estar junto com você, porque nós vamos fazer alguns exercícios sistêmicos. Tem que estar junto presencialmente, do meu lado. Isso. E é na segunda? Segunda-feira. Tá. Difícil eu encontrar alguém, hein? Agora, se não conseguir de jeito nenhum, aí pode ser almofada, travesseiro, mas se puder pessoa, seria muito bom. Mas se não tiver, não tem problema. Pode falar, Paulo. Eu moro com a Jéssica. Eu posso aproveitar já que a Pode. gente mora junto e fazer com ela? Fechou, então, obrigado. Perfeito. Perfeito, tá bom. Obrigado. Excelente. Tá bom? Tá bom. Aí você pode convidar uma pessoa a falar assim: oi, gente, vocês querem participar de uma constelação assim, assim, assim? É gratuito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, isso é bom. Então, nós vamos encerrar por aqui nossa aula de hoje. Semana que vem serão esses exercícios. E a partir da 10ª aula, conteúdo, conteúdo e conteúdo. Depois a prática, tá bom? Aí vejam lá no grupo, coloquem de onde vocês são, olhem para essa questão. E quem estiver em São Paulo, eu até vou colocar no grupo o folder da constelação com cavalos. E aí, Cibele, acho interessante depois até tentar uma entrevista com a moça que faz a constelação, porque é um assunto muito interessante. Eu não sei se você já fez. Ai, eu gostaria muito, estou muito atrás de alguém que faça constelação com cavalo para entrevistar. Inclusive nesse dia de filmar um pouco, né? Se as pessoas permitirem, eu estou super dentro. Muito bom, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Gente, gratidão, um beijo, fiquem com Deus. E vamos lá, vamos embora aí na nosso estudo e vamos aprender tudo que for possível aprender, tudo que chegar a nós, e sejamos gratos a todo esse movimento. Gratidão.
Tchau, tchau. Gratidão, Anderson, pela gravação.